móveis de casa, nós precisamos também, fique à vontade, nos procure, a gente vai buscar, leva. Então, irmãos, dia 30, sábado, não haverá Aliança Jovem aqui, porque nós vamos direto para lá. Vai ter um ônibus, amém? Com um valor bem acessível para quem quiser ir. E então fique atento, porque a gente vai estar passando nos grupos da igreja o comunicado. Nós queremos fazer um jantar lá, para tirar o jejum. Então já vá se planejando. A gente vai no sábado de tardezinha, início da noite, e volta no final da vigília. Amém? Glória a Deus. Pois louvado seja o nome do Senhor. Esse é o terceiro domingo do mês, culto de atos de justiça. Lembre sempre que nós na igreja nós arrecadamos alimento para montar cestas básicas, para distribuir para as pessoas mais necessitadas, para os irmãos da igreja, e roupas também, para fazermos bazares. Então você que toda a oferta de hoje vai para as comunidades terapeutas, você que ofertou hoje, toda a sua oferta vai para as comunidades terapeutas, para ajudar pessoas a se recuperarem. Nós temos inúmeras comunidades terapeutas na igreja, que cuidam do órfão, da viúva, do necessitado. Não sei se você sabe, mas a gente tem casa que cuida de crianças, de adolescentes. Nós temos casa que cuida de idosos. Nós temos o Recomeço, que é uma casa que cuida de andarilhos. São aquelas pessoas que vão de cidade em cidade, a pé, pelas BRs, e de pessoas com mais idade já. Nós temos o Renascer masculino e feminino, onde nós trabalhamos na recuperação ou reabilitação de homens e mulheres com dependência química, algum tipo de substância que causam dependência. E então os projetos sociais da igreja são muitos, e todos eles estão vinculados ao Instituto Lugar de Ajuda, no qual eu faço parte. Então você que doa alimentos, você que doa, que oferta no culto de atos de justiça, tudo isso é revestido na recuperação de vidas, amém? Amanhã cedinho eu estarei indo lá em Montes Altos, só lá em Montes Altos, estarei indo no projeto, só lá são cerca de 70 homens se reabilitando. Irmãos, são 70 homens que não estão nas ruas, que não estão refém mais das ruas, do álcool, das drogas, amém? Você pode dar um glória a Deus? Então, se você quiser conhecer o Instituto Lugar de Ajuda, ele fica ali na Rua Paraíba, esquina, alguém me ajuda, é Tamandaré, Tupinambá, ali esquina com o antigo Jussara Clube. Urbano Santos, Bruno? Urbano Santos. Paraíba com Urbano Santos. Você que quiser conhecer o Instituto Lugar de Ajuda, pode ir lá, não pode, Bruno? Vá lá, entre, o Bruno fica rodando, não dá para estar recepcionando, mas vai ter alguém lá, não vai? Tem um Bruno aqui que serve lá, que trabalha no Instituto. Então, você quiser conhecer, vá, mas você pode também direto conhecer um projeto da igreja, amém? Um dos projetos, uma das comunidades terapeutas, para você poder estar sabendo como é o dia a dia, sabendo tudo o que acontece naquele lugar, amém? Glória a Deus. Você precisa conhecer, você vai ver que Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que pega a história do homem, muda ela e vira a página e muda completamente, aleluia. Amados, há 2 domingos atrás eu ministrei uma mensagem chamada Segundo Semestre, falando um pouco dessa virada de página do primeiro semestre para o segundo. E como eu disse que eu daria continuidade, mas no domingo seguinte foi culto de ceia. Domingo passado o pastor David ministrou. Então nós estaremos ministrando agora a segunda parte, amém? Anote aí, segundo semestre, continuação, amém? Segundo semestre, continuação. E eu quero lembrar também que as inscrições para CCC e CTL vão ser abertas essa semana. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você que não fez, você que já fez o CCC, corra para a secretaria da igreja, que nós estaremos fazendo as inscrições já. Tomara ver você, depois que começar as aulas, chegar dizendo que não sabia, viu? Vigia. Olha para o irmão do lado e diz, vigia. Pergunta para ele se ele já se inscreveu. Daniel, abra sua Bíblia no livro de Daniel, Velho Testamento. Nós vamos ler Daniel, capítulo de número 1. Daniel. Eu falo Daniel e abro em Ezequiel. Daniel, capítulo de número 1. Amém?
segundo semestre. Acho que o data show, não sei se está funcionando. Segundo semestre é o tema dessa mensagem. O texto base é Daniel capítulo 1. Amém? Nós vamos ler do verso 1 ao 20. No terceiro ano do rei de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da casa, da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servi-lo. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Verso de número 11. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias. Preste atenção no verso de número 12 agora. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante os 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comeram a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez as experiências com ele durante 10 dias. Passando os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, que os jovens fossem trazidos à presença, o chefe dos oficiais os apresentou Chegou o momento. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez pergunta sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Meus irmãos, o relato de Daniel, capítulo de número 1, do verso 1 ao 20, que nós acabamos de ler, tem muito a ver com nossos tempos, tem muito a ver com o que nós vivemos hoje. Nós diariamente somos confrontados, somos conduzidos, somos chamados a aceitar um emprego, Nós estamos na época das férias escolares. Parte de vocês talvez vai começar um novo curso agora no 2º semestre. Diga amém. Talvez vai começar uma faculdade, talvez vai mudar de área no serviço, talvez você vai viajar ou já viajou. Enfim, nós estamos sempre sendo desafiados
a novos momentos, a novos desafios. Nós saímos de janeiro até aqui. Irmãos, e a pergunta que fica: como a gente faz com esse restante do ano? Como você tem se preparado para esse restante do ano? Como nós estamos olhando para o que Deus vai fazer nas nossas vidas de julho a dezembro? E nós vimos o exemplo no primeiro culto, né, sobre esse assunto, sobre a vida de Josué. Mas eu gostaria de trazer hoje, na continuação, um pouco daquilo que Deus fez através da vida de Daniel. Amém? Observa que acontecem algumas coisas. Esses jovens, eles são trazidos à presença do rei por causa como é que eu posso dizer, do biotipo deles. Eles são trazidos à presença do rei por causa da forma como eles eram, da inteligência, da aparência. Entendo, não se distraia, por favor, olha aqui para mim. E eu quero pedir aos irmãos dos Acamp que tentem me ajudar aí a não se movimentar muito. Eles eram chamados à presença do rei por conta de algumas características específicas. Você já ouviu a frase alguma vez que Deus não chama desocupado? Já ouviu isso? Quem foi que Nabucodonosor chamou? Foram pessoas desocupadas? Não. Porque para ser inteligente como elas eram, para serem entendedoras como elas eram, eles não eram desocupados. No mínimo se doavam muito, se dedicavam muito. Deus não chama desocupados, e muito menos, irmãos, o maligno tem propósito com isso. O maligno quer pessoas que tenham propósito. O maligno quer pessoas que tenham projeto de Deus na sua vida. Quem aqui crê que tem propósito de Deus na sua vida, que tem projeto de Deus na sua vida? Amém? Glória a Deus por isso. Porém, vigia. Se você entende que existe propósito de Deus para a tua vida, você é o público-alvo do inferno. É você que Satanás quer derrubar. Se você entende que existe um chamado para você, se você entende que existe um propósito para você, se você entende que Deus te chamou para um propósito nessa terra, é justamente a tua vida que vai ser colocada na peneira, que vai ser colocada no filtro para saber o que passa, para saber se você vai ser capaz de suportar. Meus irmãos, e Daniel é um homem, juntamente com seus amigos, que vai nos mostrar a importância de dizer não às paixões do mundo. Se nós queremos ter um segundo semestre, se você quer chegar em dezembro e olhar para trás e não se arrepender das coisas que você fez, e dizer graças a Deus pelas decisões que eu tomei, por favor, comece a pensar hoje sobre o altar que você tem levantado e as escolhas que você tem feito. Eu não sei se você já passou pela situação de começar um jejum. Talvez o seu jejum é de carne. E justamente no final de semana que você começa o jejum, alguém liga e diz: Mateus, aqui vai ter um churrasco da galera da Aliança Jovem. E fiquei sabendo que, como tinha dinheiro sobrando, é só picanha. Aí o Mateus disse: só que eu estou jejuando. Aí ele pensa: mas e se, né? Aí começa: e se? Só estou dando um exemplo, o Mateus não vai fazer isso. Amém, Mateus? Eu não sei se você já começou um propósito, e justamente quando você começa um propósito, algo vem para tentar te tentar. Não, o homem, né? Eu vou tirar a televisão. Nesse tempo eu vou consagrar a televisão. Eu não vou assistir. Aí alguém diz: vai começar a Copa do Mundo. Aí o cara diz: gente, não é possível. Senhor, não dá para me trocar ainda o propósito? Dá para ser. A mulher, né? A mulher diz: não, esses dias eu vou ficar em casa. Então eu vou entregar maquiagem para Deus. Eu só vou andar desarrumado, sem maquiagem agora. Aí justamente nesse tempo aparece 300 eventos para ela. E ela diz: eu mesmo que não vou sair parecendo uma labrocheira, eu vou passar a maquiagem. Você já observou que essas coisas normalmente acontecem quando um propósito é estabelecido? Irmãos, Daniel foi mandado chamar juntamente com seus 3 amigos para um propósito. Mas para que fosse tentado parar esse propósito, o rei ofereceu as iguarias
Pastor, mas eu não estou na época de Nabucodonosor, eu não estou na época dos costumes babilônicos. O que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver porque os banquetes vão ser oferecidos para você no teu grupo de WhatsApp. Os banquetes vão ser oferecidos para você dentro do seu grupo de amigos. Os banquetes vão ser oferecidos para você no meio da juventude, no meio das tuas vizinhas, no meio do teu ambiente de trabalho. Onde nós estivermos, esses banquetes vão ser oferecidos. E nós nunca poderemos argumentar que fomos enganados se nós soubemos o que estávamos fazendo. Você sabia que você só foi enganado se você fez algo de forma inconsciente, involuntária, alguém manipulou alguma coisa? Mas uma pessoa que vê um toco e diz, olha um toco, eu vou chutar ele e vou cair. Ele cai e diz, eu fui enganado. Não, você fez o que você queria fazer, aconteceu justamente o que deveria acontecer. Agora, uma pessoa que está andando normalmente na rua e alguém joga um toco, ela foi enganada, ela foi passada a perna. Mas vocês têm a capacidade de olhar para... Hoje é quanto, gente? Me ajuda. Amém. Esses 3 dias lá na chácara a gente fica meio perdido assim no tempo, né? Hoje é 17? Ok. 17, 9 fora, 30, 31. Esse mês é de 30, 31. Me ajuda aí, 31, 13, 14 dias mais ou menos. Não é isso que nós temos? Mais ou menos isso, não é isso? A metade de um mês quase, menos da metade de um mês. Depois começa agosto. As aulas aí voltam quando? Julho ou agosto? Agosto. Pois é. Irmãos, daqui a pouco nós estamos... Julho é um mês onde a gente para um pouco, deixa eu olhar para o lado. Aí volta os meses onde a gente olha para frente e não dá mais tempo de fazer mais nada. Daqui a pouco é dezembro. E se nós não vigiarmos, nós vamos estar diante de um banquete e aceitando esse banquete. Porque as coisas de Deus, elas têm um sabor diferente. Ela tem um gosto diferente, uma forma diferente. Mas, amados, nós estamos sempre sendo perseguidos pelo mundanismo. Sabia disso? O mal está sempre batendo à nossa porta. As coisas que não edificam, as coisas que não prestam. Você já viu aquele ditado, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece? Não é? Não tem um ditado assim? Era de outro jeito, mas eu mudei, né? Nós estamos no mês de cálculo, no mês de preparação. Como eu disse no primeiro culto, talvez até aqui não foi bom, mas como vai ser daqui para frente, você pode decidir, você pode mudar. A Bíblia diz que um banquete foi oferecido. Você sabe quando que a mesma comida do rei é oferecida para os servos, para os súditos? Nunca, irmãos. Nunca na história a mesma comida do patrão foi a comida do empregado. A mesma comida do rei é a mesma comida do serviçal. São tratamentos diferentes, são comidas diferentes. A feijoada que a gente gosta tanto, como é que você acha que ela surgiu? Vai pesquisar para você saber de onde é que veio a feijoada. A feijoada, irmãos, é o que sobrava. Misturou daqui, misturou dali, saiu uma feijoada. Irmãos, e tomara que sobre mais coisa, né? Porque se sair algo mais igual a feijoada novamente, é uma bênção, né? O cabo matava o porco, sobrou só os cascos, tá bom, você jogar aqui dentro. Sobrou esse restinho de calabresa, tá bom. Tem um pé de mato bem lindo que eu vou derrubar, caiu uma folha dele. Qual é o nome? É louro. Ok, me dá aí, ok. Aí foi não sei o que, e não sei o que. O feijão só tem um tiquinho, velho, de feijão preto. Tá bom, deixa eu colocar aqui. Né? O que mais que vai dentro, gente? Me ajuda aí. A orelha e o rabo, né? Enfim, cada pessoa coloca o que ela quer, né? Mas não é a mesma comida. Eu disse no acampo e hoje pela manhã, Deus não é glorificado, irmãos, quando nós só temos um tipo de comida para oferecida e a gente come. Deus é glorificado quando o mundo nos apresenta todo tipo de banquete, ainda assim nós escolhemos comer aquilo que agrada o nome do Senhor, que glorifica o nome dEle.
Jesus não venceu o diabo na tentação do deserto por falta de opção, não. Jesus venceu o diabo porque quando o diabo ofereceu proposta para ele, ele escolheu não fazer aquilo que o diabo lhe ofereceu, não aceitar a proposta do diabo. Então nós temos um segundo semestre pela frente, e eu falei, acho que foi domingo passado, sobre a garça. Eu não sei se você já viu uma garça. A garça consegue, aquele pássaro branco, lindo, né, que está na beira dos açudes, dos rios. Ela é perfeita, ela é esplêndida, ela tem uma postura linda, né? Tem uns pássaros que sentam todo desengonçado assim, né? Você já viu? A garça, ela fica de um pé só assim, ó. Assim, um negócio assim bonito, sabe? A garça, ela está sempre comendo na beira de pântano, de mangue, de brejo, na beira de açude, na lama. Mas ela é uma ave limpa, branca. A garça consegue viver na lama e andar limpa. Irmãos, é quase impossível a gente não passar pelas nojeiras desse mundo. Mas a questão é nós aprendermos a firmar os nossos pés em Deus, ao ponto de nós influenciarmos o mundo, e não o contrário, o mundo nos influenciar. E quando essas sujeiras do mundo vier, nós precisamos dizer não. Amém? Então, 3 passos para vencer mais um semestre. Anote aí, 3 passos para vencer mais um semestre. 3 passos para vencer mais um semestre. Não se contaminar exige uma decisão firme. Anota aí. Não se contaminar exige uma decisão firme. Irmãos, quando Daniel perguntou se poderia comer outra coisa, o que foi que o chefe dos eunucos falou? Eu tenho medo de quê? De no final você estar menos formoso como os outros jovens. Sim ou não? Pensa comigo. Você que já tentou fazer uma dieta, essas coisas assim, vamos lá. Irmãos, os demais jovens vão comer das iguarias do rei. Presta atenção. O que é que um rei come? Nem a gente sabe de tão caro que é. Mas eu acho que tem lagosta, deve ter caviar. Acho que um rei ele come lasanha várias vezes no mês, né? O que é que um rei come, gente? Me ajuda aí, vocês que gostam de comer comida chique. Devia ter aquela salada do Cabana do Sol, né? Acho que tem. O churrasco dele, não tem aquele negócio de ficar 1 hora mastigando um pedaço de carne, né? Corta na hora, é só filé. Um boi inteiro tem quantos quilos de filé? Alguém me ajuda, quem tem de churrasco aí? 2. Picanha. 1, né? 1,300 gramas. Pois é. A mesa do rei é essa. Imagina, irmãos, Daniel, ele chega e diz, não, a gente não vai comer. Aí os amigos dele dizem, calma aí, Daniel, tu já está falando, é melhor a gente conversar e orar. Não, vocês também não vão não, é nós 4. Ele acabou de botar os amigos dele na fogueira. Irmãos, a Bíblia diz que até vinho tinha. E o rei disse, come de tudo que eu comer, eles comem também. E agora Daniel diz assim, é o seguinte, eu quero comer só salada, só vegetais, legumes, essas coisas. E o cara diz, não, mas vocês vão estar raquíticos. Vocês vão estar mais desnutridos. Vocês vão ter que tomar um biotônico Fontoura no final. E Daniel cheio de fé, Daniel cheio de convicção, o que ele diz? No final desses dias, nós estaremos não igual, nós estaremos mais formosos do que todos os outros jovens. Meus irmãos, sabe o que é isso? Sabe o que é você que vai começar um propósito? Você que quer casar da forma correta, sabe? Você que quer fazer uma faculdade e não se contaminar. Você vai chegar alguém e vai dizer assim, todo mundo que vai para a faculdade se desvia. Sabe o que é você dizer pela fé? Pois eu vou me matricular, eu vou começar esse curso e vou sair de lá mais crente do que eu estou entrando. Você sabe o que é trabalhar em um lugar que tem a fama das pessoas se corromperem, se perderem. Quando você tiver tendo a carteira de trabalho assinada, as pessoas dizendo, todo mundo crente que vai para lá se desvia. E você dizer, eu não só vou sair de lá mais crente, mas ainda vou ganhar o gerente, o patrão e a renca de funcionário que tiver para Jesus Cristo. Não se contaminar exige uma decisão firme.
Daniel chegou diante do copeiro e diz: faz um teste, 10 dias, eles vão comer de tudo, nós vamos comer apenas isso, nós estaremos mais formosos do que eles. Por que é que até hoje a gente faz o jejum de Daniel? Porque Daniel foi corajoso o suficiente, pela fé, para entender que o que nutre ele não é alimento físico, mas era Deus. A Bíblia diz que Deus tocou no coração do chefe dos eunucos, e ele agiu com bondade. Amados, para não se contaminar foi necessário uma decisão firme. Sabe por que é que a gente começa uma coisa em janeiro, chega em julho e não conseguiu? Sabe por que é que a gente começa algo em julho, chega em dezembro e não conseguiu? É porque você disse assim: esse mês agora, até dezembro eu leio a Bíblia toda. Todo dia, 10 horas da noite eu leio a Bíblia toda. Quando é amanhã ou daqui a pouco, depois do culto, lá na Globo anuncia: amanhã começa uma nova minissérie. E você olha então, uma Bíblia que são páginas com letras pretas, e uma série que tem tiro, filme, bala, tudo que não presta. Aí você olha para a Bíblia e diz: oh, mas é tão assim. Oh. Aí você olha lá, bala, você tem um home theater, aí o tiro vai, bom, aí você vem para a Bíblia: oh, é tão assim, tão normal, tão... Porque nós não temos decisões firmes. Nós vamos ser chacoalhados de todos os lados. Nós vamos ser tentados de todos os lados, mas não temos decisão firme. Irmãos, só quem vai continuar, só quem vai de julho a dezembro, ou de dezembro a janeiro, ou de janeiro a dezembro de novo, são cristãos capazes de tomarem decisões firmes e não voltarem atrás. Uma das coisas que a gente mais ouve nesse tempo é: eu retiro o que eu disse. Pronto, eu vou expulsar o diabo, eu vou vencer o mundo, eu vou evangelizar. Na primeira intempérie que aparece, a pessoa diz: eu retiro o que eu disse. Eu vou ganhar o mundo para Jesus. Daqui a pouco está afastado. Daniel diz: olha, é o seguinte, eu vou no final desses dias estar mais formoso do que os outros. Meus irmãos, se nós quisermos nos separar das coisas do mundo hoje, nós não devemos achar que vai ser fácil. Se você tomar uma decisão de ser o único cristão em um grupo de WhatsApp, a primeira coisa que você tem que entender é que não vai ser fácil. Se você tomar a decisão de que todo o teu cliente vai entender que você é cristão, a primeira coisa que você vai entender é que não é fácil. Se você quiser entender que você vai servir a Deus no meio da juventude tão perversa, tão deturpada, tão distante dos princípios de Deus, a primeira coisa que você precisa entender é que não vai ser fácil. Nós erramos quando pensamos: eu vou fazer um propósito com Deus e as coisas vão melhorar. Não, irmãos, é nesse tempo que a guerra começa. Porque todo propósito é para conquistar algo, e toda conquista existe guerra. Toda conquista existe luta. Você já viu, os mais novos não sabem do que eu vou falar agora. Quando a gente morava na roça, vira e mexe o maribondo se mudava para dentro da casa da gente. Hoje em dia não tem mais isso, você não sabe o que é coisa boa. Irmãos, você está aqui dentro de casa, daqui a pouco, quando era maribondo era bom, mas tinha hora que você escutava lá fora, você olhava, vinha uma nuvem de italiana assim, sabe, rodando, aí elas olham para a sua casa e dizem: olha lá, uma colmeia gigante, e entra. Você chega na cozinha, tem um bolo de abelha desse tamanho pendurado num caio. Alguns de vocês eu lamento, nunca vivi uma experiência como essa. Meus irmãos, você não sabe o que é guerra. É uma questão de dominar o território. É uma questão de quem chegou primeiro. É um propósito agora para quem fica. Quem sair perde o espaço. Ou você ou as abelhas. E como fazer isso sem machucar elas, né? Aí haja fumaça. Mas se você não for firme, elas tomam uma casa e você tem que arrumar outra. Só que uma casa é grande demais, as abelhas podem morar no buraco de uma árvore. Toda conquista de território vai ser travada uma luta. Vai exigir uma guerra. Você quer melhorar no segundo semestre, mas não quer que exista uma guerra? A guerra contra o sono.
Estipule um propósito. Não, eu vou orar de meia-noite a 1h. Pastor Jones até falou um pouco sobre isso hoje na chácara. 5 minutos, você está cansado. Estipule, eu vou ler a Bíblia. Irmão, você que tem problema de insônia, começa a ler a Bíblia. Você que tem problema de insônia, começa a ler a Bíblia no horário que você não tem sono. Domingo que vem você me diz a experiência. Tá bom? Faz isso. Pastor, não durma à noite, lê a Bíblia. Quantas vezes minha mãe fechou a Bíblia e tirou, para mim não babar toda, babar só a página que eu já estava babando. Ela disse, meu filho, tu estava dormindo de cara na Bíblia. Agora vai assistir um seriado. Termina todos os episódios e você está às 6 da manhã dizendo, eu quero mais, eu vou começar outra série, eu estou sem sono. Mas os propósitos espirituais parece que vão o tempo todo te fazer querer desistir. Pastor, me dá alguns exemplos. Convites. Você que está firme em um propósito, aparecerão convites. Você que está firme em um propósito, vai aparecer muitas coisas para você se corromper. Para você trazer coisas que não edificam para dentro da tua casa, para dentro do teu lar. Esse é um tempo que nós somos muito flexíveis, irmãos. Quer ver uma coisa? Um casal se santifica o namoro inteiro, o noivado inteiro, vai casar. Aí vai casar, agora vai casar, glória a Deus. Aí o casamento é para ser santo também. Aí um parente encapetado diz, eu só vou se tiver bebida. Aí o casal de crente fala o quê? Tá bom, venha. Você gosta de Heineken, de Budweiser, de Pitu, de Skol, 50. O que você prefere? Aí tá lá você no supermercado comprando cachaça pro seu cunhado encapetado que só vai pro casamento se tiver bebida. Meu aniversário, gente, eu vou fazer um bolinho aqui em casa. Eu não vou porque eu não bebo. Não, pois vem, eu compro, vai ter bebida então. Você já observou que nós estamos sempre tentando agasalhar o mundo? Irmão, você já viu uma galinha agasalhar uma cobra junto com os pintinhos? Não. Pastor, mas é família que precisa entender também que nós temos um posicionamento, nós temos um pensamento, nós temos algo que nós cremos e que nós não vamos abrir mão disso por causa de uma festa, de um aniversário, de uma data comemorativa. Nós não vamos abrir mão. Isso vai exigir uma decisão firme. Reflita sobre aquilo que você é capaz de abrir mão. Onde estão os teus valores? Pois aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Irmãos, não é fácil dar bom testemunho dentro de uma escola. Não é fácil dar bom testemunho dentro de uma universidade. Não é fácil dar bom testemunho diante dos vizinhos. Mas nós precisamos nos lembrar. Tem coisas que a gente vai ser obrigado. Já teve vezes de eu estar com minha esposa naquele único dia da semana que é a nossa folga, que nós somos gente, né? Aí ele diz, amor, podia a gente comer um peixe, né, na praia. É mesmo, vamos. Aí a gente está lá, aí vai passando a pessoa, pastor, eu digo, oh meu Deus do céu. Pastor, rapaz, eu digo, ô irmão, lembra de mim? Eu digo, lembro não, irmão, conte a história aí. Às vezes a gente precisa entender que não é o ambiente, você é quem você é, independente de onde você estiver. Não, eu estou no meio da galera da escola, aqui eu sou o palhaço, aqui eu sou o encapetado, aqui eu... Não! Eu estou no meio do povo da Babilônia. Eu estou no meio dos manjares do rei, mas eu vou comer algo diferente. E Deus vai me manter firme de boa aparência. O meu propósito é até setembro. Continue firme. Não se renda, não se entregue, não desiste. Se você for firme o suficiente, você vai poder herdar todas as bênçãos e dádivas que o Senhor tem para você.
Irmãos, uma das maiores tragédias é você chegar no final da sua vida e dizer: por que eu não insisti um pouco mais? Uma das maiores tragédias é você chegar no final da sua vida e dizer: se eu tivesse tentado mais um pouco. Para Daniel não se contaminar, ele precisou ser firme. Ele precisou ser firme. Ele precisou ser firme. Anote aí em segundo lugar, para esse segundo semestre, se você não quiser se contaminar, você vai precisar de atitude. Anote, para mim não me contaminar, para me vencer mais um semestre, eu vou precisar ser firme, amém? Vou precisar tomar decisões firmes, amém? Mas eu vou precisar de atitude. Eu vou precisar de ações concretas. Daniel, ele não ficou apenas orando e esperando que Deus o livrasse daquelas tentações. Ele tomou ações concretas. Ele falou com o chefe dos eunucos e depois com o cozinheiro. Irmão, ele chegou na cozinha e disse: o que é que tem para comer? O cara mostrou aquele monte de coisa. Ele diz aí: me dá um pouquinho de beterraba aí, por favor. Me dá uma batata. Tem alguma coisa assim nesse sentido? Não, e um caldinho, só se for caldo de maxixe com quiabo, tem? Outras coisas não quero não, caldo de maxixe com quiabo. Não, e outra, só tem, não, me dá uma sabereba de buriti. Me dá uma abacaba assim, uma coisa. Irmãos, diante de tanta comida, diante de tantas coisas, imagina você, indo em um self-service, alguém pagar para você esses mais tops do mundo, e você então decidir não comer nada daquilo que tem e pedir para o cara fazer É claro que o que eu vou falar agora é ostentação, né? Pedir para a pessoa fazer um ovo frito para você, né? Você tem lá um leitão a pururuca desse tamanho em cima de uma mesa com um negócio na boca, aqueles não sei o que, aquele. Você tem carne, você tem panelada, você tem sarapaté, você tem buchada, você tem chambari, você tem tudo, tem rocambole no prato de sobremesa, tem tudo. Aí você diz assim: tem como pegar um pouquinho de pegado e fritar um ovo para mim? Mas não tem aquilo, não, eu não quero aquilo ali. Qual é a minha e a tua atitude? Eu preciso ler mais a Bíblia. Você tem uma Bíblia? Não tem? Oxe, atitude. Começa agora. Nas coisas tem que mudar aqui em casa. As coisas é algo... as coisas é uma pessoa? Quem é que muda as coisas? Quem é que move as coisas de lugar? Daniel disse: eu não vou me contaminar, e para isso eu vou ter uma atitude. Que tipo de ações concretas nós deveríamos tomar para nos separarmos das coisas deste mundo? Qual tipo de práticas você deve ter para você chegar a dezembro sem estar misturado com a nojeira do mundo? Eu quero dar umas recomendações. Quem é dessa igreja já sabe, eu falo isso, eu vou falar até Jesus voltar. Se afaste de tudo que te afasta de Deus. Se afaste de tudo que te afasta de Deus. Cuide da sua vida espiritual. Oração, estudo bíblico, comunhão. Não abra mão nesses horários. Não negocie. Irmãos, você é capaz de recusar uma ida para a praia com o peixe pago, porque é o final de semana que você ficou de ler 30 capítulos da Bíblia e você está com a leitura atrasada. Você é capaz de abrir mão de uma viagem, porque você marcou um compromisso com Deus, um encontro com Deus. Você vai ter um tempo com Deus. Pastor, mas lá eu vou ter. Vai ter também uma renca de coisas te seduzindo, te atraindo. Nós somos capazes de abrir mão de coisas que para esse mundo é tudo, para alcançarmos aquilo que para esse mundo é nada, que é a presença de Deus. Alguns de vocês terão que se afastar de lugares. Ouça o que eu estou falando. Alguns de nós teremos que, alguns lugares não são mais opção. Tem uma coisa que mãe fala que filho não quer ouvir, mas que é verdade. Meu filho, te afasta de certas amizades. Alguns de vós precisarão se afastar de algumas amizades.
Tem colega do trabalho que o máximo que ele vai ser é colega mesmo. Tem mulher no salão, lá no grupo das amigas, que o máximo que ela vai ser é uma cliente, uma conhecida. Mas se você se aproximar demais, você não é uma pessoa fácil de influenciar os outros. Você é uma pessoa que é facilmente influenciada. Então vigie. Se afaste de lugares, de práticas. Pastor, eu quero ler muito. Comece hoje. Tome a decisão hoje. Eu quero entrar em um ministério da igreja. Comece hoje, depois do culto. Pede para o líder orar por você. Mais um conselho que eu quero te dar, se você quer vencer, irmão, nesse tempo, tenha um mentor. Você sabia que esse foi o sucesso dos grandes homens de Deus na história? Ter um mentor. Tem um mentor. O que é isso, pastor? Tem um discipulador. Tem um pastor. Tem um líder. Alguém para te acompanhar de perto. Alguém que te cobre. Alguém que diga, e aí o propósito, como é que está? Te converte, desviado. Alguém que seja sincero com você. Olha, eu cheguei atrasado, mas pare de desculpa, rapaz. É hábito teu chegar atrasado. Que dia que tu vai mudar? Alguém que te conheça, que seja capaz de, em amor, te confrontar, te corrigir, para extrair o melhor de você. Irmãos, o mundo está cheio de amigos que o cara está no bar bebendo, aí o outro chega, começa a reclamar do casamento, ele diz, moço, se eu pagar mais uma, bora, bebe aí, eu sei como é que é isso, lá em casa tem uma do mesmo jeito também, mas é assim mesmo, bora beber que a gente esquece. Mas o mundo não quer um amigo que está lá com problema no casamento, e o cara chega e diz assim, mas tu já viu o que tua esposa está reclamando? Quem sabe você precisa mudar, moço. Vire homem. O mundo não quer amizades que confrontem. Mas nós cristãos precisamos ter pessoas próximas a nós, que nos impulsionem, que nos alavanquem, que sirvam de catapulta para nos arremessar em direção ao propósito de Deus para as nossas vidas. Daniel foi essa pessoa na vida dos seus amigos, né? Tem hora que ninguém vai tomar uma decisão, você vai e faz. Depois do culto, para onde é que a gente vai? Não, pizza não, carne não sei o que não. Tá bom, bora para casa comer cuscuz, acabou. Esse é cuscuz. Ah, mas vocês não vão chegar a lugar nenhum, então eu decido. Tenha pessoas que tenham propósitos concretos próximos a você. Tenham pessoas que vão te ajudar a se manter com atitude. Pessoas que vão ligar para você e dizer, e aí, está conseguindo? Bora lá, o que está faltando? Irmãos, por que isso? Porque momentos difíceis virão. Você será colocado diante do rei da Babilônia. Eu não sei se você sabe, mas a Babilônia é a personificação do inferno. Nabucodonosor era a personificação do diabo. Os padrões babilônicos ainda hoje existem. Ainda hoje existem. O governo babilônico ainda existe. Babilônia é o lugar onde Deus não é adorado. Babilônia é o lugar da imoralidade. Babilônia é o lugar dos manjares de outros deuses, de reis. E nós seremos confrontados diariamente com isso. Eu quero amadurecer, eu quero crescer, eu quero ser um cristão melhor. Quem é que você tem ouvido? Quem é que você tem escutado? Quem são os teus conselheiros? Terceiro lugar, irmãos, é impossível vencer mais um semestre sem fé. Anote aí, em terceiro lugar, é impossível vencer mais um semestre sem fé. Tem pessoas aqui, talvez, que se eu chegar nela, ou você chegar nela e dizer, e aí as expectativas? A cara de tristeza dela vai te deixar arrasado. Tem jovens que se você chegar para ele em julho e dizer, e aí, qual faculdade em janeiro? Que faculdade, se eu vou reprovar esse ano? Tem pessoas que estão completamente desanimadas, sem fé. Irmãos, Daniel teve fé para fazer a proposta que fez, o cozinheiro acreditar que Deus honraria ele. Preste atenção,
Eu não vou comer a mesma comida que eles. Vamos, Daniel, ele deixaria eu fazer essa comparação aqui agora, se ele tivesse vivo ainda. Ô irmão, você que já criou um porquinho. Você que já criou um porquinho assim, sabe? Pense num bicho que engorda fácil, mas que emagrece fácil também, se não for cuidado direito. Então imagina uns porquinhos onde para um você dá do bom e do melhor. E para o outro, uma vez na semana, você coloca umas espigas de um sabugo de milho lá para ele roer e afinar os dentes. Imagina o porquinho maguinho dizendo para o homem que está jogando a comida para os outros: daqui a 10 dias eu vou estar mais gordo que esses aí. Tu crê? Parece loucura. Pastor, qual é o nome disso? Fé. O nome disso é fé. Talvez, irmãos, a única coisa que você vai ter para alcançar tudo que você almeja seja fé. Deixa eu te falar, você tem tudo. Tem pessoas que para conquistar o que elas querem, elas já têm um plano traçado. Ela já tem as amizades, ela já tem a empresa que vai emprestar o dinheiro, ela tem tudo, mas ela não tem fé. Ela está baseada em estatísticas, ela está baseada em probabilidade, ela está baseada em sorte. Mas se nós formos pessoas que agem baseadas em fé, irmãos, aos olhos humanos, o que Daniel e seus amigos estavam fazendo era loucura. Nós temos nutricionista aqui, sim ou não? Tem a Andressa, tem mais alguém dessa área? Personal trainer, essas coisas assim, né? Mas consulte um. Veja se você comendo tudo que você quer comer no final do ano, como é que você vai estar. Chega para a nutricionista e pergunta: eu posso comer tudo o que eu quero e essa roupa vai continuar cabendo em dezembro? Você vai ter que ir lá na irmã Amparo, abrir a roupa e botar mais um lençol. Ah, eu posso, pastor, não ler a Bíblia e ser um grande pregador no final do ano? Eu posso não orar e o milagre acontecer? Eu posso... Para! Não está certo. Irmãos, o que Daniel estava fazendo era uma limpeza espiritual e física nele. Lá na frente, se eu não me engano é o capítulo 6, a cova dos leões. Vocês que são melhor de Bíblia, me ajudam aí. Quando ele é jogado na cova dos leões, irmãos, por que ele não foi devorado? O leão não tinha dente? O leão tinha acabado de almoçar? Irmãos, fé. Eu tive a experiência de ir na África e ver um leão de perto. E quando eu vi, eu disse: Daniel, tu é guerreiro, viu? Irmão, você já viu um leão de perto? Eu fui no habitat dos leões. É claro que eu não entrei, eu só entrei na jaula dos filhotes. Tem foto até no gabinete aqui. O filhote é desse tamanho aqui, ó. Eu fui mordido por um. Tem até a foto. Mas o adulto, o guia disse: olha, seu Lucas, o seu pacote inclui o passeio na área dos adultos também. Uma cabeça do filhote desse tamanho assim. Ele mordia a minha perna e o guia dizia: ele está brincando, deixa. Né? E eu fiquei pensando, uma coxa reamaga dessa, esse leão, o que ele está vendo aqui? Aí chegamos na parte dos adultos, ele disse: pronto, o seu pacote inclui entrar ali. Eu digo: eu não tenho a fé de Daniel ainda não, meu filho. Irmão, eu fiquei pensando: Daniel, cara, que fé era aquela? Você nunca viu um leão de... Irmãos, teve um que subiu na grade, ele fez assim na grade, ó, pá, e minha cabeça estava perto. E olha que eu não sou lá essas cabecinhas pequenas, mas a cabeça dele cobriu a mão dele. Se aquele trem me dá um tapa, irmão, minha cabeça voa longe. E o guia disse: tu vai entrar? Eu disse: não, quem entrou na cova foi Daniel, meu filho. Minha fé está longe. Está longe.
Meus irmãos, eu tremi do lado de cada grade, vendo aqueles trem. Uma das perguntas que eu fiz para o guia foi: qual a chance dessa grade romper? Matematicamente falando, em termos de probabilidade. E ele diz: não, calma, isso já foi estudado, pesquisado. Da última vez que furou, né, ele comeu umas 2 pessoas, mas a gente botou uma grade mais forte, mais resistente. Irmãos, Daniel foi jogado na cova dos leões. E quando ele chegou lá, o leãozinho estava com o rabinho assim, ó. Aí Daniel disse: cadê o leão feroz? Ele estava tudo assim, olhando para ele, banando o rabinho. A Bíblia diz que depois outras pessoas foram jogadas lá, sim ou não? E o que aconteceu, gente? Devorou. Então o leão estava com fome, sim ou não? Mas Daniel tinha uma fé capaz de deixar qualquer leão de jejum. Pastor, prova isso. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9. Lá na frente, Daniel 9. Eu estou encerrando. Daniel 9, verso 20. Uma vez, eu estava fazendo a leitura da Bíblia toda, lendo a Bíblia toda, e eu cheguei nesse versículo. E eu fiquei impactado. Esse versículo me deixou maravilhado. Daniel 9, 20, quantos encontraram? Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava orando, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora eu vim para dar a você a percepção e o entendimento. Olha isso, irmãos, verso 23. Assim que você começou a orar, ouve, meu Deus. Na sua Bíblia está escrito isso que eu estou lendo também, gente. O menino que aqui está abrindo mão dos manjados do rei. O menino que aqui não quer comer da mesma comida do rei. Não só não serviu de comida para leões, mas olha agora o verso 23. Daniel, assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Quem tem outra versão da Bíblia em um Almeida para mim, por favor? Eu trouxe a NVI hoje, esqueci de trazer a versão Almeida. Uma versão diferente da que eu li. Tem alguém? 9:23. Só porque eu queria encontrar uma palavrazinha que eu li na outra Bíblia. Alguma Bíblia está assim, ó, no princípio das tuas súplicas. Tem alguém com essa versão? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Está vendo? Daniel, no princípio das tuas súplicas. Às vezes a gente pensa que nós vamos vencer Deus no cansaço. Deus me dá, 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 me dá. Eu quero. Não. Quando nós somos conhecidos no céu e quando nós temos uma fé como a de Daniel, quando a gente começa a orar, Deus responde. Irmãos, ninguém vence Deus no cansaço, porque Deus não se cansa. A Bíblia diz, Daniel, no princípio das tuas súplicas. Em uma versão diz, Deus ouviu do céu. Uma simples escolha entre não se contaminar levou a esse homem a ser o homem mais respondido mais rápido na Bíblia. Levou ele a ter a fé mais rápida de ser respondida na Bíblia. Pastor, mas como é que eu oro? Olha para a vida de oração de Daniel, 3 vezes ao dia. Quando foi estabelecido um decreto para prender Daniel, foi dito uma coisa: olha, em determinado horário, ninguém vai poder orar, nem se curvar, nem se dobrar. Sabe o que Daniel fez? Orou, se dobrou e se curvou.
Aí disseram: rei, o único que fizer isso é o... Pronto, foi Daniel. Se você quer vencer o segundo semestre, primeiro, entenda que você precisa tomar uma decisão firme. Segundo, entenda que você tem que ter atitudes. E terceiro, entenda que você jamais vencerá sem fé. Quero convidar você a se colocar de pé. Ouça o que eu vou te falar. Olha aqui para mim. O mundo está cercado de coisas. Os jovens podem pensar: mas todo mundo lá fora tem relação sexual antes do casamento, por que eu não posso ter? Mas todo mundo tem isso, por que eu não posso ter? Mas isso acontece. Mas todo mundo faz aquilo. Daniel decidiu ser diferente do mundo. E por causa disso, Deus fez com que Daniel chegasse a níveis inimagináveis. E a última afirmativa que eu quero te dar: toda renúncia às coisas desse mundo podem resultar em bênçãos dobradas para a tua vida. Eu vou afirmar novamente: toda renúncia às coisas desse mundo podem resultar em bênçãos dobradas sobre a tua vida. Quem foi abençoado no final? Daniel e seus amigos. Quem foi achado mais inteligente, mais sábio, mais culto, mais formoso? Daniel e seus amigos. Irmãos, toda a minha renúncia nessa terra é honra para o Senhor, e eu vou ser recompensado pelas coisas celestiais. E eu tenho uma pergunta para você. Você quer chegar no final desse semestre sendo abençoado por Deus, com a graça de Deus, com o favor do Senhor, ou vivendo da forma como esse mundo quer? Ou vivendo de qualquer jeito, do jeito que o mundo ensina? Feche os teus olhos. A Bíblia não diz que aqueles que comeram o manjar do rei vencerão os leões. A Bíblia não diz que aqueles que comeram a comida do rei, os manjares, tiveram a sua oração respondida. Mas a Bíblia diz que Daniel teve. Toda renúncia que você fizer, daqui a algum tempo você estará olhando para trás e dizendo: Deus, valeu a pena. Não, irmãos, não é só uma tragada num cigarro. Não é só um copo de cerveja. É uma porta que você está abrindo para a ruína e para a perdição na tua vida. Não é só uma amizade, não é só uma festa, é uma brecha no mundo espiritual. Onde estão aqueles que vão dizer não? Onde estão aqueles que vão fechar todos os portões que Satanás abrir? Onde estão aqueles que nos meios das universidades não se contaminarão? Onde estão aqueles que nos grupos de trabalho, quem quiser vir pedir oração, venha, porque ele é cristão e não abre mão do seu testemunho e da presença de Deus. Onde estão aqueles que não serão chamados de falso crente? Onde estão aqueles que não serão chamados de falsos cristãos? Onde estão aqueles que alguém vai postar uma coisa em um grupo e depois vai apagar e dizer: eu vou apagar porque aqui tem um fulano e ele não compactua com essas coisas? Não postem, porque aqui está o irmão tal, a irmã tal, e ela não aprova essas coisas. O cristão que nós queremos ser em dezembro precisa vencer julho, agosto, setembro, outubro, novembro.
Tome uma decisão firme. Não se contaminar. Tenha atitude. Tenha fé. E entenda que toda renúncia no mundo pode resultar em bênçãos dobradas para a tua vida. Aqueles que comeram dos manjares do rei são a comida preferida dos leões. Aqueles que preferiram a nutrição do céu, o maná de Deus, são os que vão fechar a boca dos leões nesse tempo. Ore ao Senhor. Tome uma decisão, se posicione para aquilo que Deus tem preparado para esse tempo na tua vida. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu nunca fui colocado fisicamente dentro de uma cova de leões, mas eu tenho uma convicção no meu espírito: se lá eu for colocado, o leão tem que começar a jejuar. Eu entendo que o cristão não pode abrir para demônio. Eu entendo que se tem um lugar
para os jovens cristãos, é nas faculdades mesmo. Se tem um lugar para crente, é naquela empresa mesmo onde você quer ir trabalhar. É o diabo que tem que bater em retirada, e não os filhos de Deus. É o diabo que tem que bater em retirada, e não os filhos de Deus. Meu sogro é pastor, e ele foi morar num dos bairros mais perigosos de Imperatriz. E disseram para ele: pastor, o senhor está louco? Todo mundo que vai para ali vai embora, é violento. Ele diz: era, quando eu chegar lá esse bairro vai mudar. Irmãos, o bairro nunca mais foi o mesmo. Eu tô para ver uma fé igual àquela. Pastor, lá no trabalho é tudo enviado do capeta. E você é enviado de quem? Você é enviado de quem? Declare o reino de Deus naquele lugar. Deixe Deus governar. Tem alguém nesse culto que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém nesse culto que queira se reconciliar com o Senhor? Eu gostaria de orar por você, no nome de Jesus. Alguém que queira se reconciliar, que queira entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria de orar por você, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, seja bem-vinda. Essa aqui, o segundo semestre dela vai ser extraordinário, porque ela decidiu passar ao lado do Senhor. Tem mais alguém que quer fazer isso? Tem mais alguém que quer fazer essa oração? No nome de Jesus, no nome de Jesus, nós vamos orar. Você tem liberdade. Amém? Glória a Deus. Me presta esse microfone, por favor. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Bem-vindas ao time daqueles que Deus responde as orações rapidamente. Bem-vindas ao grupo daqueles que Deus tem prazer em responder as orações. Irmãos, um pai conhece a voz de um filho. Um filho, quando tenta passar um trote para o pai, ele pode fazer a voz que for, o pai responde assim: o que tu quer, menino? Porque o pai conhece a voz do filho. No mundo a nossa voz é confundida com a da multidão, mas o pai conhece a voz do filho, e o filho conhece a voz do seu pai. Dani, segura aí, pede para elas repetir. É a primeira vez que vão fazer essa oração? É? E a irmã ali quer se reconciliar ou está pela primeira vez entregando a sua vida a Jesus? Se reconciliando? Pois eu queria que vocês repetissem essa oração comigo, amém? Feche os olhos. Digam assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida para o Senhor e reconheço que sou pecadora e que preciso do teu perdão. Escreve o meu nome no teu livro, o livro da vida, e no grande dia eu serei achada pelo Senhor e terei participação contigo na eternidade. A partir de hoje, a minha vida nunca mais será a mesma, porque eu tenho um Deus que o seu nome é Emanuel, Deus conosco. Amém? Pai, eu apresento essas vidas diante do Senhor e eu declaro: faz coisas novas, chacoalha a vida delas,
põe de ponta cabeça, toca na área emocional, espiritual, psicológica, física, financeira. Meu Deus, eu não sei como foi a vida dela de janeiro até aqui, mas de julho a dezembro o Senhor toca, muda a vida dela, Senhor. Enche com mais de Ti, meu Deus. Parabéns, viu? Parabéns por essa decisão. Deixa eu lhe cumprimentar aqui também. Parabéns. Essas palmas são para vocês, ó. Aleluia. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Pelos olhos da fé. Eu já queria pedir à irmã Daniela que subisse aqui. Tem aviso? Sobe aqui, ela vai já dar os avisos. Pelos olhos da fé. Diga: Senhor Jesus, eu ainda estou em julho, mas eu quero fazer uma aliança contigo. Em nome de Jesus, em dezembro, eu estarei olhando para trás e sabendo que valeu a pena confiar no Senhor, que a melhor escolha foi te obedecer, porque o Senhor não erra. Tu és um Deus perfeito, e eu não sei como vai ser, mas eu quero declarar que se cumpra a Tua vontade na minha vida, no nome poderoso de Jesus. Aplauda o Senhor. A irmã Daniela vai dar um aviso, em seguida a gente ora encerrando, amém? Amém, glória a Deus. Só reforçando o que o pastor já falou, dia 30, 6 horas de adoração. A gente... Glória a Deus. As 6 horas foram, eu não sei se está aí, foram inclusas na vigília. Amém. As 6 horas estão dentro da vigília. Amém? Amém. Glória a Deus. Agendem, não esqueça. E nós estamos vendendo um caldo no término do culto para ajudar o Ministério Infantil, amém? Então vamos ajudar o Ministério Infantil. Você dá apenas a contribuição e se delicia com um delicioso caldo, amém? Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Você que vai pagar o caldo para mim. Honra, muita gente. Gente, só um, não precisa disso tudo não, viu? Eu vou escolher só um de vocês. Amém? Vamos agradecer a Deus. Quem tem algo para resolver essa semana aí, além de mim? Levanta sua mão. Quem tem um pedido de cura aí, levante sua mão. Amém, amém. Pai, no nome de Jesus, abençoa a família da Marcele, Senhor, que está de luto, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, vá de encontro ao coração dele. Se tem alguém dessa família, alguém dessa igreja a mais que está de luto, ou que está com alguém no hospital, visita essa pessoa, vem com cura. Alguns aqui talvez tenham um desafio financeiro muito grande, tenham algo que parece impossível para essa semana, mas eu quero declarar, meu Deus, nós apenas temos fé, o Senhor é que realiza o milagre. Vem sobre a nossa vida, nos dê uma semana abençoada, repleta da Tua presença, nos enche, meu Deus, visita os obreiros das comunidades terapeutas, visita cada homem que está se reabilitando, que eles não venham desistir, meu Deus, se está faltando um alimento, eu declaro que nesse domingo foi levantada a oferta suficiente para repor o alimento e o pagamento de tudo que é necessário. Que o amor de Deus Pai, a graça do Seu Filho Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor hoje aqui reunida e para todo. Amém. Aplauda o Senhor, glorifique.